A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15, que diz: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Vamos falar do versículo 13 ao versículo 21. Estamos falando nesse capítulo sobre pecados que perturbam nosso coração. Nós já falamos da hipocrisia no episódio anterior, e agora nós vamos falar do que perturba o homem também, é a avareza. Então, essa é mais uma passagem que somente Lucas registra, indo ao encontro do objetivo de seu evangelho, ao demonstrar que no reino invertido de Deus, as prioridades são diferentes das prioridades deste mundo. Então, essa é a única parábola do Novo Testamento em que Deus aparece como personagem. Aqui Jesus, ele ensina que aqueles que constroem sua vida confiando nas riquezas e não no reino de Deus, sofrerão consequências irreversíveis. Então, nós vamos observar que em seguida, Jesus ele é chamado por dois irmãos para ajuizar as partilhas de uma herança. Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Versículo 13 e 14 de Lucas 12. Por que Jesus se recusou a se envolver nesse assunto? A resposta é porque esse assunto deveria ser tratado por autoridades jurídicas que existiam no país, e porque seu foco ministerial era apenas a salvação, era apenas salvar o perdido. Então, disputa por herança não são um privilégio de nosso tempo, do nosso tempo. Infelizmente, onde há dinheiro e amor pelos bens materiais, há cobiças e desentendimento, até mesmo entre familiares. Então, nos tempos bíblicos, era comum que as pessoas recorressem aos rabinos para apresentar as questões, embora houvesse como ia juízes públicos. Então, Jesus ele não permitiria que os interesses e as ambições das pessoas o distraíssem. Contudo, ele não podia deixar aquela situação passar despercebida. Ele vai aproveitar para ensinar algo precioso sobre o reino de Deus. Então, Jesus ele não se embaraçava com os negócios dessa vida. Se isso era um assunto jurídico, familiar, deveria ser tratado com o juiz, deveria alguém julgar aquela causa, porque à medida que qualquer um de nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, e nós vamos deixar o reino do Senhor em segundo lugar. E Jesus ele não deixou nada disso distrair ele, tirar a atenção, o foco dele do reino de Deus, de cumprir o seu propósito. Aí o Senhor vai dar uma advertência quanto à avareza. Então, nesse contexto, Jesus adverte os discípulos quanto ao perigo da avareza. Versículo 15, a qual é o nosso devocional, então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de todos e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, parece que a palavra de Jesus tem um tom ou peso de uma ordem, quando ele diz lá, guardai-vos. E esse é um imperativo que significa abster-se, manter-se em vigilância constante. Então, guardar o coração é necessário, porque o coração humano ele pode facilmente se deixar seduzir pelos cuidados e o encanto deste mundo. Quando nós vemos lá 1 Timóteo, capítulo de número 6, no versículo 17, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança
na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Então, quando ele fala, nós devemos guardar o nosso coração, né? E Paulo, quando ele escreve dizendo para que os homens ricos não viessem deixar seduzir pelos cuidados, pelos encantos do mundo. Mas, infelizmente, mais tarde, um dos discípulos, nós vamos ver, né, de Jesus, que foi Judas, ele acabaria caindo nessa desgraça, né, que foi ali trair Jesus por algumas moedas. Então, a ordem de Jesus também era abrangente. Ele disse, de toda e qualquer avareza. A palavra avareza, ela significa cobiça ou sede de ter cada vez mais. Isso, contudo, não é algo que ocorre somente com dinheiro. Isso acontece também em relação ao poder, a cargos e posições de destaque. Então, a avareza também pode ser espiritual. Quando buscamos Jesus por intermédio, por interesse material, ou mesmo pela comercialização da fé praticada pelos falsos mestres. Isso também é um tipo de avareza. Então, a ordem de Jesus diz respeito à avareza por dinheiro. Então, a palavra grega para cobiça, isso é sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. A avareza é a sede insaciável, de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer verdadeiramente satisfeitos. Então, a avareza por bens materiais, é um grande perigo espiritual. Então, isso aí é um grande perigo para as nossas vidas, para a vida espiritual. Nós vamos ver que no livro de Provérbios, capítulo de número 30, do versículo 7 ao 9, nós vamos ver, se lemos a seguinte palavra: duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Ele diz, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lançar mão de nosso Deus. Então aqui nós vamos ver esse provérbio de Salomão, ele falando sobre toda essa, sobre riquezas, que para ele bastava não ter nem muito nem pouco, mas ter o suficiente para sobreviver. Então a avareza é um grande perigo que pode levar o homem à queda, seja ele cristão ou não. Porque não devemos ser avarentos? Jesus ele dá a razão para não sermos avarentos. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O versículo 15. Então Jesus ele estabelece o fundamento do valor e da dignidade humana, mostrando que ninguém pode ser medido pelo que possui, ou ostenta. O reino de Jesus veio para mostrar que as pessoas têm dignidade porque são criadas por Deus e amadas por Ele. Então a vida de um homem não é mais nem menos valiosa pelo que ele tem ou não tem. Também não é mais nem menos útil por aquilo que ele pode ou não pode fazer. Então a vida por si só já é suficiente para que alguém tenha valor. E a razão disso é simples. Foi Deus que a deu. Isso o torna sagrado de valor incalculável. Por isso, ela não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, nós somos medidos pelo que nós temos, pela quantidade de bens que temos, onde moramos, o que compramos, em que carro andamos. Não é isso que vai mostrar o valor da nossa vida. A nossa vida tem valor porque Deus que nos deu. Isso nos torna sagrado e de valor incalculável. Então não tem valor. Então não somos medidos pelo que temos, mas por quem nos criou, quem nós somos, em Deus. Então isso é importante entender, que muitos não compreendem. E acham que são medidos pelo que têm. Tem uns que têm, muitos acreditam pelo que tem. Ele tem até mesmo são melhor do que os outros, ou são pessoas que estão
Deus está vendo de forma diferente, de maneira nenhuma. Ele não está vendo pelos bens que temos, mas pelo que nós somos em Cristo Jesus, o que nós somos nele. Né? Quando colocamos o coração no lugar errado, para ilustrar essa verdade, Jesus conta a parábola do rico insensato. Né? Ele apresenta 4 equívocos para a avareza. Né? O que a avareza vai produzir? O primeiro é quando ao ter se torna mais importante do que ser. Né? Mais adiante, Jesus vai explicar que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste, do que a vestimenta. Então, infelizmente, a avareza reduz o valor das pessoas, né, ao das coisas que elas possuem. O segundo equívoco é quando achamos que aquilo que produzimos e temos é exclusivamente nosso. Né? Versículo 16 e 18 vai mostrar que o homem ele se mostra que aquilo fosse dele mesmo. Né? E assim que ele administra as coisas que Deus deu, né, mas achando que é dele. Jesus ele não disse que o homem rico era malvado, mas sim que a sua atitude egoísta de achar que tudo era exclusivamente seu, cegara para a necessidade de cuidar da sua própria alma, né, e ajudar o próximo. Então, a autorrealização daquele homem o levou a uma armadilha da qual ele não poderia mais escapar. Sua avareza o levar a dizer, né, meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma. Então esse homem ele estava dizendo que tudo é meu, tudo era dele, né, tudo pertencia a ele. O terceiro equívoco, né, para o qual a avareza levou aquele homem foi achar que coisas materiais podem satisfazer a necessidade da alma, né, versículo 19. Ele achava que sua satisfação estaria no acúmulo das riquezas que possuía. Veja que Jesus não está dizendo que em si mesmo essas coisas sejam erradas. Né? Descanso, comida, bebida e prazer, né? Esse é o sonho de qualquer homem moderno, mesmo, né, dos cristãos. Depois de uma vida de trabalho duro, né, mas aquele homem acreditava que encontraria a verdadeira satisfação espiritual nas coisas terrenas. Então, esse foi o erro dele, né? Achar que encontraria satisfação nas coisas terrenas. E não é proibido, né, nós sonharmos, né, em ter realmente um descanso, né, se alimentar bem, uma boa bebida, prazer. Realmente não é. Né? Desde que a gente não coloque isso, né, como nosso Deus, né, como fosse como acima do Senhor. Nós vamos ver que o quarto equívoco que aquele homem cometeu é achar que não vamos morrer. Né? Construímos nossas vidas sobre a areia, né, movediça, se não nos preparar para viver eternamente, né, com Deus. Jesus usa esses equívocos do rico insensato para concluir. Assim é que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Versículo 21. Então, no reino que Jesus veio trazer, seus cidadãos não vivem primeiro para si, mas para Deus. Devemos cuidar para que a avareza não nos pegue como uma armadilha, pois ela pode destruir nossa alma. Então, nós possamos entender que a avareza, né, é um grave perigo para a vida cristã. Né? E o Senhor ele nos deixou algumas advertências, né, contra a avareza, né, que é tende cuidado e guardai-vos. Né? Nós precisamos entender que a insensatez da avareza, né, nós vamos ver que, como diz no versículo 16, arrazoava consigo mesmo. Né? Ele estava ali, né, acreditando e ele mesmo planejando. Então, coloque Deus nos teus projetos, nos teus sonhos, né, e aquilo que o Senhor tem colocado, entenda que tem a ver com o reino de Deus. Né? E a solução para a avareza, como ele diz, né, sermos ricos para com Deus. Né? Então, a riqueza dos discípulos é sua salvação a ser parecido com Jesus. Essa é a nossa riqueza, a riqueza daquele que serve ao Senhor. Então, Jesus ele nos chama para sermos ricos para com Deus. Né? Que nós possamos entender e compreender essa passagem nesse dia. Né? Qualquer apego maior do que nosso compromisso com Jesus deve ser abandonado. Se tem algo que tem te tirado,
né, se isso tem se afastado do Senhor, né, temos que orar, colocar diante do Senhor, precisamos se afastar daquilo que está nos fazendo realmente estar fora, né, da vontade do Senhor. Não podemos deixar que a avareza nos distraia, né, do principal. Qual o principal? O reino de Deus. Né? Se a avareza está se colocando longe do reino de Deus, devemos então estar retornando, né, ao caminho do Senhor e de sendo instruído pela sua palavra. Então devemos cultivar os valores do reino de Deus e não nos lançar cegamente na busca deste mundo. Muitos têm buscado cegamente as suas riquezas, buscado de uma forma que tem deixado o Senhor de lado, o seu reino. E muitos tendem até dizer que é para o Senhor, na verdade não é para o Senhor, é para o seu próprio prazer. Então a verdadeira riqueza é aquela que acumulamos para Deus, amando, servindo e evangelizando. Então que você possa acumular, né, riquezas para com Deus, amando o Senhor e servindo e falando do seu amor em todo o tempo. Que Deus te abençoe.